Hoje a gente, aqui na parte da tarde, temos o professor Fábio Nogueira. Ele é um professor da UFRJ, é um grande amigo meu, é um cara que tem uma experiência muito grande em proteômica, então vocês vão aprender com ele muito. O Fábio trabalhou muito com proteômica de plantas, mas também com proteoma humano, além de várias outras coisas. Hoje o Fábio vai fazer uma palestra para vocês introduzirem algum conceito da proteômica. Então, por favor, Fábio, agora é você. Bom, pessoal, espero que todos estejam me escutando. Estamos. Beleza, todos também estão vendo minha tela. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui, participando desse evento. Gostaria de estar lá presencialmente, né, trocando ideias com os alunos presencialmente, encontrando os meus amigos. E agora agradecer o Giuseppe aí pela fala, né? Principalmente quando ele disse que me apresentou como amigo dele, que é é um prazer muito grande que eu tive, né? Já tem mais, sei lá, uns 15 anos quase, né, José? É um prazer muito grande ter encontrado o Giuseppe ao longo dessa minha jornada proteômica. Bom, pessoal, agora o que eu vou falar para vocês, desculpem por não ter dado aula pela manhã, eu vou dar a aula agora à tarde, tá? Mas a ideia é falar um pouquinho nessa primeira escola de proteômica sobre o estado da arte em proteômica, principalmente, claro, um ponto de vista meu, pessoal, tá? Principalmente algumas áreas que eu acompanho, certo? Claro que se você pegar o estado da arte em si, né? Então você pode aplicar várias áreas até dentro da proteômica, tá? Então, por exemplo, tem a parte de proteômica estrutural e etc., que também entra nessa área tem um estado da arte dentro da proteômica estrutural, que eu não vou trazer muito aqui, que vocês vão ter aulas a respeito disso, assim como também a parte de biologia computacional, de análise computacional, que também tem aulas bem específicas sobre isso, mostrando o estado da arte. Aqui eu vou tentar dar uma pincelada geral também, tá? Não vou focar ou me prender muito a uma determinada área. A ideia é passar bem esse conhecimento geral e como a proteômica está andando em cada uma dessas áreas, tá? Bom, então, começando assim a aula, deixa eu passar aqui, como é que eu... Pronto. Eu gostaria pensando em estado da arte, né? Eu imagino que a proteômica hoje, uma das grandes áreas e onde ela tem um potencial enorme, é na medicina de precisão. Então, lendo esse livro, há um tempo atrás eu li esse livro do Francis Collins, né? E em 2010 ele falou que quem ia revolucionar, né, a área de medicina de precisão seria, por exemplo, o genoma em si, né? Então, tem um capítulo, o último capítulo do livro dele, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, ele fala, né, que na sua sequência de DNA, na dupla hélice do DNA, que é a linguagem, sua linguagem da vida, você pode ler ali o livro da vida, né? O livro da medicina. Se você aprender a ler esse livro, você pode salvar a sua vida, né? Isso é interessantíssimo porque ele exemplifica um caso, né, de uma pessoa, né, que ele imagina que nasceu em 2000, né, no novo milênio, né, no século em 2000, chamada de Hope, né? E ela diz que essa Hope vai acompanhando a vida, o que vai acompanhar a revolução da medicina na vida dessa Hope que nasceu em 2010. E ver todo esse sequenciamento do genoma, todos os tratamentos a partir das informações do genoma que essa Hope teve, né? Até o casamento, né? Ela casou e o marido tal, também sequenciou seu DNA para saber as possibilidades de doença que o casal poderiam ter no futuro e os filhos também. Ele vem trazendo essa ideia, né? E mostrando como é que a medicina de precisão baseada na genômica seria no futuro, né? Que seria, na verdade, é o que a gente vê hoje em dia, né? Mas eu fico me perguntando, e a proteômica, né? Onde está aí, né? Eu acho que é o próximo capítulo desse livro, né? É a proteômica na medicina de precisão, né? Então, acho que esse é o novo capítulo que está desenhado em medicina de precisão, seria a proteômica, que eu acho que falar em estadarte proteômica seria falar também um pouco de medicina de precisão, tá?
E como o Gilberto, né, a primeira aula, na aula inaugural aqui, né, do evento falou, trazendo uma frase de um amigo dele, né, do Josh Labert, que as proteínas, né, proteins provide the verbs to biology, né, fornece os verbos da biologia. Por isso ela é importante, né, e é o novo capítulo na medicina de precisão. Elas constroem, modificam, degradam, transportam, amplificam, releem, regulam, editam, e a lista vai aí, né? E além disso, que é importantíssimo, é que a maioria das doenças, né, são resultado de disfunção proteica, né? E grande parte dos alvos terapêuticos também são proteínas. Então, eu queria trazer, assim, para introduzir aqui a aula, essa ideia, né, que o novo capítulo na medicina de precisão seria a proteômica. Então, a proteômica em si, ela já é uma área estado da arte, se a gente pensar na medicina de precisão. Tá? Isso é uma frase do Josh Labert, que o Gilberto até citou anteriormente, tá? Então, o que seria essa proteômica, né? O que seria o proteoma em si, né? Então, ele vem de 96, né? Isso também já foi... Deixa eu admitir o pessoal aqui, peraí. Então, ele veio de 1996, então já é uma ciência, vamos dizer assim, não tão novinha, vamos dizer que está na sua juventude, né? Que é o complemento, né, de proteínas expressas por um genoma, né? Por uma célula, tecido e etc. Então, esse é o conceito, um dos primeiros conceitos ou definições de proteoma, tá? E quem estuda esse proteoma, opa, seria a proteômica, né? Seria essa área de conhecimento, né, que estuda o complemento, né, proteico das células, incluindo a identificação dessas proteínas, a quantificação dessas proteínas, as modificações que elas sofrem, tá? E a localização subcelular, além de pensar nelas no estado saudável, no estado doente, né? Que se a gente pensar, né, na saúde, né, dos indivíduos. Bom, e se a gente pensar assim, em maturidade e complexidade dessa área do conhecimento, comparado com outras áreas ômicas, a gente pode desenhar esse pirâmide aqui, onde a genômica, né, ela já tem uma complexidade um pouco menor, né, que de certa forma ela vamos colocar aqui entre aspas, estático, né, mas a maturidade de técnicas nessa área é muito grande, assim como na transcriptômica, né. Já na proteômica e a metabolômica, né, e essas outras ômicas mais recentes, você também são áreas que carecem, tem uma complexidade muito grande, mas carecem ainda de técnicas de mais maduras, né? Eu acho que a proteômica já está atingindo um nível de maturidade comparável, vamos dizer assim, isso vocês vão acompanhar durante essa escola, ao da transcriptômica hoje em dia, tá? Bom, e só para, já que todo mundo gosta de trazer uma provocação aqui, eu gostaria de trazer essa provocação, né? Eu acho que a proteômica, isso é uma frase antiga desse Timothy Venstre, que ele diz que o termo proteoma evoluiu de tal forma que hoje em dia ninguém fala mais de química de proteínas, né? Então, tudo que se referia à química de proteínas está dentro agora do termo proteômica, tá? Então, fica aqui minha provocação e aguardo aí ter cutucado alguém aqui para conversar no chat ou então ao vivo, tá? Bom, vamos lá. Bom, e como é que a gente lida, né, com essa complexidade? Então, se a gente pensar em 2001, 2003, saíram lá os primeiros genomas, os drafts, né, os rascunhos do genoma humano, né? E nessa época ficou lá entre 20, 30 mil genes, 25 mil genes, 20 mil genes. Hoje em dia a gente sabe que tem basicamente 20 mil e poucos genes codificantes de proteína, vamos dizer assim, tá? Mais recentemente, né? Foi ano passado, uma iniciativa, né, do consórcio que sequenciou o genoma do telômero ao telômero, né, trouxeram novas informações a respeito dessas sequências, né, novos genes, etc., principalmente as regiões muito redundantes, próximos aos centrômeros dos cromossomos. Então, nova iniciativa começou a preencher os gaps que tinham sido deixados aí nos primeiros sequenciamentos humanos. Bom, mas isso ainda não explica como se desse a complexidade do proteoma. Se a partir de 20 mil genes, como é que a gente, a partir desses 20 mil genes, tu tem uma quantidade funcional muito grande de proteínas, e diferentes tipos de proteínas, e como essas proteínas se apresentam. Então, ficou
essa problemática, no caso de ter cerca de 20 mil genes, mas possivelmente, né, claro que isso é uma estimativa, mais de 1 milhão, né, de possíveis formas de proteína, vamos dizer assim, né? Mais tarde eu vou entrar um pouco nesse conceito, tá? Então, quem consegue estudar essa complexidade, então teria que ser a área proteômica. Então, se a gente pegar a proteômica, também já teve a sua publicação do proteoma humano, né? Foi 2014, se eu não me engano, foi a capa da Nature. Em 2020, uma iniciativa global feita pela Hilpo, né? Conseguiu sequenciar, né? Sequenciar não, identificar cerca de 90%, né, das proteínas codificantes do genoma humano, codificantes do genoma humano, né? Então foram identificadas, sendo ainda 10% que ainda estaria aí no dark side, né? Ainda desconhecidas, né? E a gente chama essas proteínas, a gente chama elas de missing proteins, né? São proteínas ainda perdidas, vamos dizer assim. Bom, mas aqui esses tipos de análise é que a gente consegue lidar com essa complexidade do proteoma. E por que o proteoma é tão complexo, né, comparado com o seu genoma? Então, isso se deve basicamente, vocês verem aqui, a tanto modificações a partir do genoma, esse genoma, a partir da transcrição, ele pode transcrever e o transcrito pode sofrer diferentes tipos de modificações pós-transcricionais, né? Então, a gente pode ver aqui alguns deles, né? Tanto capping, poliadenilação, mas também o splice alternativo, né, o próprio splicing, né, e a tradução também, que vai gerar diferentes formas, né, diferentes isoformas desses genes, eles podem ser, vamos dizer, modificados de diferentes formas, que são as modificações pós-traducionais ou co-traducionais. E isso é que realmente importa, porque são essas modificações, né? Se a gente pensar que essas modificações, como glicosilação, fosforilação, elas é que vão dar o sentido ou a função daquela proteína. Então, se você imaginar que uma proteína ela tem uma determinada, a partir da sequência dela, a gente quer determinar a função, então essa função também depende de muitos penduricalhos que essa proteína, ou de modificações que essa proteína vai sofrer. Pode ser adição de grupamentos covalentemente, pode ser clivagens proteolíticas, isso vai fazer que a proteína tenha funções diferentes, pode formar complexos com outras proteínas a partir dessas modificações, né? E ter também diferentes atividades. Então, é importante a gente entender as formas que essas proteínas se apresentam, que aqui, hoje em dia, a gente chama de proteoformas. Por exemplo, desse mesmo gene, eu apresento aqui duas formas diferentes de cadeias polipeptídicas, que são as proteoformas, tá? Cada uma com as suas vestimentas diferenciadas, né? Por exemplo, essa proteoforma aqui é glicosilada, né? E tem essa fosforilação. Essa outra forma aqui já tem a fosforilação, mas ela perdeu essa, essa sequência aqui, essa cadeia aqui, tá? Essa beta aqui, né? Então, cada proteína dessa vai se apresentar e ter uma função também diferente, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Bom, gente, como é que a gente lida com essa complexidade? Então, se a gente voltasse a um tempo atrás, como o Gilberto mostrou, trazendo lá as histórias da proteômica, antigamente para entender a função e a sequência de uma proteína, primeiro a sequência a gente ia lá na nosso material biológico, na nossa matriz biológica, pescava uma determinada proteína de interesse, usando diferentes métodos de purificação de proteína, né, de enriquecimento de proteína, e a partir dali você fazia tanto ensaios biológicos e funcionais, quanto ensaios com métodos de fracionamento diferentes, cromatografias e etc., ensaios, por exemplo, se fosse um enzima, um ensaio enzimático, etc. Então, isso fazia proteína a proteína, né? Então, representado aqui por esse cientista aqui, o químico de proteínas antigo, né? Vamos dizer assim. Mas, nessa era de ômicas, né? Pós-genômica, então, hoje em dia, existem técnicas que são capazes de lidar com a identificação
e análise funcional de várias proteínas ao mesmo tempo. Então, são essas análises ômicas, e é aqui que a proteômica se encontra com estratégias para identificar proteínas diferentes ao mesmo tempo, né? Então, se as células contêm milhares de proteínas diferentes, como identificá-las e quantificá-las? Isso quem responde, pode responder ou pode estar no nível adequado de responder é a proteômica. Tá ok? Bom, vamos lá. Existem várias estratégias para lidar com isso. Desde a preparação da amostra, então se você pegar esse hexágono aqui, desde a preparação da amostra, passando pelo fracionamento de proteínas, fracionamento de peptídeos, a própria espectrometria de massa, os métodos, as formas de ionização, os analisadores, tudo aquilo que foi mostrado pelo Tiago também, os métodos de identificação de proteína, né, o software de identificação, e quantificação de proteína, também uma parte que é mostrada pelo professor Magno. Então, vocês podem observar que existe uma rica, né, plethora aqui de métodos para analisar os proteomas, né? Então, cada um com vantagens e cada um com desvantagens, cada um com vantagens para uma determinada amostra e desvantagens para outras, tá? Bom, aí vamos passar isso aqui. Eu quero trazer um exemplo, no caso aqui, né? E exemplo é porque algumas amostras, eu vou dar 2 exemplos aqui de amostra que, apesar de ter uma grande quantidade de proteínas, tá? Essas proteínas estão em baixa abundância. E a grande maioria... então, assim, a gente tem poucas proteínas que são altamente abundantes e muitas proteínas que são pouco abundantes. Então, basicamente, alguns tecidos, algumas amostras trazem esse problema. A gente chama de o problema aqui proteômico do iceberg, ou seja, a pontinha do iceberg é basicamente a pequena quantidade de proteínas que a gente consegue ver, enxergar pela técnica, enquanto a grande maioria a gente não consegue enxergar. Por quê? Basicamente, porque essa pequena quantidade de proteína, elas estão muito abundantes, são altamente abundantes, né? Então, esse é um grande problema. Então, algumas amostras vão trazer esse problema para a gente. Então, a gente precisa de técnicas mais especializadas para alguns tecidos, tá? Enquanto a maioria das proteínas aqui estão em baixa quantidade. Então, esse aqui é o paradigma, a contraposição aqui do iceberg, né? Poucas proteínas muito abundantes e muitas proteínas pouco abundantes. Exemplos disso não faltam. Eu vi aqui no chat que falar de raiz. Raiz realmente é um tecido recalcitrante, muito difícil de trabalhar. Se a gente pegar a semente em si, imagine se a semente de uma planta ela acumula reserva justamente para a planta de germinação, com certeza ali vai ter muita proteína armazenada, né? E essas proteínas são altamente abundantes e são poucas quantidades. E a gente pensar no ser humano, o plasma, os fluidos biológicos, acontece esse problema. Então, se a gente pegar o sangue em si, né, o plasma sanguíneo, que é uma amostra muito utilizada, se a gente pensar em proteômica aplicada à clínica, proteômica aplicada à medicina de precisão, a gente tem que lidar com esse tipo de amostra. Então, qual o problema daqui? Porque a grande maioria das proteínas, vocês podem ver aqui nesse gráfico, são plasmáticas, elas são muito abundantes. Então, se você pegar a albumina, é a proteína mais abundante do plasma. E a concentração dela, da mais abundante para menos abundante, tem cerca de 10 ordens de magnitude, ou seja, então 10 elevado a 10 vezes mais concentradas. Isso é um absurdo, né? É muito difícil você ter uma técnica que lide com essa problemática. Então, na verdade, se a proteômica quer lidar com essa amostra, quer entrar na medicina de precisão, quer entrar na proteômica clínica, é uma das amostras que a gente tem que lidar, tá? Então, como é que a gente lida com isso? Por que é importante lidar com isso? Porque as proteínas menos concentradas são proteínas que têm uma importância, principalmente se a gente pensar em marcadores biológicos. Então, tem proteínas relacionadas a extravasamento de tecido. Se o tecido está danificado, ele extravasa proteínas para o plasma, né? Para o sangue. Se a gente tem alguma infecção, a gente começa a liberar algumas proteínas de sinalização que estão em vastíssimas concentrações. Se a gente pensar nos hormônios que são responsáveis por uma gama de atividades biológicas, elas também estão em baixíssimas concentrações, na ordem, né, de picograma por ml.
né? Bem baixinhas, né? Então, esse é um problema que a gente vai ter que lidar, né? Como é que a gente lida? Existem várias estratégias. E aqui, no caso, como exemplo, eu vou trazer uma técnica que não é tão nova, mas é interessante, que é a depressão, né? É a depressão de proteínas mais abundantes no caso do plasma. Então, existem colunas comerciais, por exemplo, que são onde tem anticorpos imobilizados. Por exemplo, essa coluna aqui, que ela consegue depletar as 14 proteínas mais abundantes do plasma. Está aqui as 14, ó. E o que libera são essas proteínas de moderada e baixa abundância, né? Vamos dizer assim, que está entre cerca de 5 a 10% na concentração do plasma, tá? Bom, se livra disso tudo, mas mesmo isso aqui é uma enormidade de proteínas. Então, aí desenvolveram uma outra coluna, né, chamada de supermix, né, que ela tem anticorpos, né, que consegue eliminar ou depletar até 50 proteínas mais abundantes do plasma. Então, imagine você tirar 50 proteínas mais abundantes do plasma. Então, você está tirando principalmente as proteínas que dá plasmáticas, vamos dizer assim, e vai ficar com outras proteínas de baixa, média e baixa concentração. Bom, o que fizeram basicamente foi juntar essas duas colunas e criar uma estratégia chamada de supermix, né, de depleção supermix. Você consegue, juntando as duas colunas, você consegue depletar cerca de 60 proteínas do plasma e consegue chegar, né, ao nível mais baixo de proteínas aí, tipo de proteínas que estão em baixa concentração no plasma. Imagine você depletar 60 proteínas mais abundantes do plasma e ficar com o resto para analisar, né? Usando um equipamento interessante, de certa forma, atual, você consegue uma grande quantidade de proteínas, cerca de 1.000 proteínas. Se a gente fizer uma injeção direta de plasma no espectrômetro de massa, de uma amostra de plasma, você vai identificar ali no máximo 300 a 400 proteínas, não mais do que isso, tá? Agora, passando por uma série de depressões, o trabalho que fez isso, né, usou uma grande quantidade de plasma e fracionou e etc., chegou em torno, se eu não me lembro, de 5.000 proteínas, tá? Depois dessa depressão, eu não me lembro bem se foi 5.000, 4.500, tem um valor por aí, mas é um valor bem alto se a gente pensar em plasma, tá? Bom, gente, esse é um exemplo, né, de técnica, né, e de problema de amostra, né? Agora, é claro, o custo dessas colunas é enorme, né? Se você pensar uma coluna dessa, onde depleta as 14 proteínas mais abundantes, só aí já dá cerca de 50 mil reais. Se você pegar a Supermix, é mais quase 100 mil reais, só ali de coluna você vai gastar uns 150 mil reais. Então, para depletar isso, é uma enormidade. Então, você realmente é caro, né? E será que a gente consegue acoplar isso para a clínica? Imagine você com 100 amostras, né? Na clínica você tem que ter 100 amostras, né? Será que você consegue aplicar um tipo de estratégia como essa? Provavelmente não, né? Provavelmente a gente tem que ver outras estratégias, tá? Bom, gente, e entre as outras estratégias proteômicas, a gente pode dividir a proteômica em duas estratégias principais. Uma delas é que a gente chama de bottom-up proteômicas, ou proteômicas bottom-up, né? Que é basicamente a proteômica que todo mundo conhece. Ainda é o padrão ouro da proteômica, onde as amostras ela passa por uma digestão proteolítica. Usa-se tripsina para tratar as amostras, e a partir dali os peptídeos é que são identificados, analisados e identificados no espectrômetro de massa. Tá bom? Bom, mas existe uma estratégia que hoje em dia ela está ganhando um grande destaque e está sendo bastante utilizada. Existem consórcios já mundiais que trabalham nessa área, né, para desenvolver essa área, que é a área de top-down proteomics, né? Então, no caso do top-down proteomics, as proteínas são analisadas no espectrômetro de massa de forma intacta, tá? Podem ser desnaturadas ou não desnaturadas, tá? E a partir dali, você identifica as proteínas e fragmenta elas, analisa elas de forma intacta e fragmenta elas dentro do espectro de massa, tá? O top-down é sem a tripsinização, não passa pela digestão proteolítica, tá? As proteínas entram direto no massa. E a fragmentação ocorre lá dentro, tá?
Vantagens e vantagens. Imagine se a gente tem essas proteínas aqui, cada um vai virar o peptídeo, a gente depois tem que inferir as proteínas que a gente tinha na nossa amostra a partir dos peptídeos. Aqui não, aqui eu já infiro as proteínas, a inferência das proteínas é direta, porque eu identifico as proteoformas diretamente. Eu sei que essa proteoforma tem essa modificação pós-traducional, essa proteoforma tem essa proteoforma assim, diferente dessa, tem essa modificação, tem essa aqui, essa daqui não tem nenhuma. Então, a massa carga dessa daqui vai ser uma e a massa carga dessa daqui vai ser outra. Se eu fragmentar uma e outra, eu tenho fragmentos também, eu identifico as duas e assim eu consigo informar, né, diretamente inferir que eu tenho duas formas diferentes daquela proteína, tá? Bom, dando continuidade, além dessas duas estratégias, a própria proteômica bottom-up a gente pode dividir também em outras áreas. Se a gente pensar dentro da proteômica bottom-up, a gente tem as técnicas que são baseadas em eletroforese, né, em si, né, que essas eletroforeses, a própria eletroforese bidimensional se usou bastante, né, eu lembro que minha tese de doutorado foi feita quase toda em eletroforese bidimensional, uma parte, né, meu mestrado foi também. Bom, onde você fracionava as proteínas, como o Gilberto mostrou lá, né, por massa carga e ponto isoelétrico, cada manchinha daquela excisava e fazia digestão proteolítica, os peptídeos analisavam no espectro de massa, tinha o espectro e identificava lá a proteína. Depois veio uma estratégia chamada GeoLCMS, né, que você fracionava as proteínas por eletroforese em uma dimensão, tá? Fazendo a separação em uma dimensão, fracionava essas proteínas por massa carga, cada bandinha dessa também era excisada, hidrolisada e analisada por uma cromatografia líquida acoplada a um espectrômetro de massa, e a partir dali você identificava as proteínas que cada uma dessas bandinhas tinham, né? Fracionadas por massa molecular. Bom, e a GeoFree MS, que foi que usa basicamente uma digestão em solução, tá? A digestão em solução. Então, você digere todas as proteínas em solução. Então, as proteínas, elas são extraídas em solução. Todas essas proteínas viram peptídeos. Esses peptídeos são fracionados por uma cromatografia líquida. Agora, essa cromatografia líquida tem que estar otimizada, né? Tem que ser tem colunas grandes, com partículas pequenas, etc. Geralmente nanocromatografias, tá? E fluxos de nanofluxo, tá? Basicamente isso. E os espectros gerados, aquela grande quantidade de espectros gerados, são analisados em softwares específicos para fazer toda a montagem e interpretação daqueles dados, tá? Isso vocês vão ver mais à frente. Bom, gente, além dessas estratégias, a gente também pode dividir a proteômica em estratégias que a gente chama Discovery-Driven Proteomics, tá? Ou proteômica target. Pessoal, só um minutinho, eu volto em 10 segundos, tá? Voltei, vamos lá, onde estava? Bom, dentro da proteômica também a gente pode separar, né? Separar em duas áreas também, como Discovery Driven Proteomics, que a gente, metabolômica já sabe, fala mais Untargeted Metabolomics, né? No caso aqui pode chamar Untargeted Proteomics, né? Basicamente isso. E essa técnica, basicamente, peraí, ela passa por duas aquisições, né? Você adquire o teu espectro MS1, né, no teu espectrômetro de massa, no teu analisador. Geralmente você usa o analisador de alta resolução para isso. Então você tem a massa carga exata dos teus íons aqui, né? E a partir daqui, se ela estiver acoplada também a uma cromatografia líquida, você tem tanto as massas cargas
do teu envelope isotópico, né? Sendo esse envelope, esse íon aqui, o monoisotópico, separado, né? Por um tempo de retenção. Então, você vai ter, cada pico desse vai gerar uma gaussiana, vai ser a detecção dele ao longo do tempo de retenção, tá? Isso é obtido através do full scan, no equipamento aqui de alta resolução. Então, os peptídeos entram, são armazenados, aqui no caso, são enviados por Orbitrap, no caso, né? Ou então qualquer outro analisador, e analisa, você tem aqui essa distribuição. E depois, né, nessa tecnologia, você seleciona lá alguns íons e fragmenta eles, e obtém agora o espectro de MS2, tá? E esse espectro de MS2 é que vai trazer a informação de cada um dos peptídeos, né, as informações estruturais desses peptídeos que foram isolados lá por um dos analisadores, tá? Então, já é basicamente esse tipo de estratégia, é a estratégia que a gente usa no Discovery Driven Proteomics, o Untargeted Proteomics, o Shotgun Proteomics, são todas áreas ou palavras muito usadas em proteômicas, tá? Bom, mas além disso, além dessa estratégia, dentro dessa estratégia de Untargeted Proteomics, a gente pode ainda diferenciar duas estratégias diferentes de aquisição. Uma que a gente chama DDA, que é Data Dependent Acquisition, né? Então, vocês também devem ouvir falar muito sobre isso, né? E uma outra que é Data Independent Acquisition. Ou seja, uma aquisição é dependente de dados, ou seja, informações pré-informadas para o equipamento, né? E, basicamente, o teu MS1, que a gente também pode chamar de Survey Scan, são selecionados alguns precursores, e para cada um desses precursores, eles são isolados e fragmentados. Essa seleção e fragmentação é muito baseada na intensidade desses íons fragmentos, tá? Então, essas análises é do tipo Data Dependent Acquisition, certo? Na Data Independent Acquisition, o que acontece? Existem diferentes formas, isso é uma estratégia bem conhecida e antiga, mas que tem, como falado anteriormente, tem ganhado bastante destaque, e hoje em dia se usa muito a seleção de janelas dentro tua janela de massa-carga, são selecionadas pequenas janelas, e cada janela e cada íons que caem dentro dessas janelas de massa-carga são fragmentados ao mesmo tempo, tá? Todos esses íons que caem nessa janela azul são fragmentados e geram um espectro multiplex de todos os íons que caíram aqui. Nesse vermelhinho, são fragmentados e geram um espectro multiplex de todos os íons que caem aqui, e assim sucessivamente, até varrer todo o teu range de massa-carga, tá? Toda a faixa de massa-carga. Tá? Isso é uma estratégia onde você usa janelas, essas janelas podem ser simétricas ou assimétricas, e etc. Mas também você pode usar, que tem empresas que usam, que chama All Ion Fragmentation, ou seja, todos aqueles íons que saem naquele minuto, naquela cromatografia líquida e etc., são fragmentados todos os íons que saem daquele momento. Então, gera um espectro único de toda aquela janela de massa-carga, né, range de massa-carga, fragmentando todos os íons ao mesmo tempo, tá? Então, é basicamente isso que acontece, por exemplo, no DIA. Você seleciona várias janelinhas, pode ser uma, duas, três, N janelas, e fragmenta e gera esses espectros de MS2 para cada uma dessas janelas, tá bom? Agora, o grande problema qual é? Interpretar esses dados depois, né? Como já foi conversado aqui no bate-papo que teve entre o Paulo e o Magno, né? Se um espectro desse, que já era basicamente de um íon de um peptídeo aqui, é difícil de interpretar, né? Por de novo ciclos e etc., pelas estratégias, imagine agora vários peptídeos que são fragmentados ao mesmo tempo, né? Então, isso também é uma área que está crescendo, né? Então, a área que precisa aí de mais estratégias de estado da arte, tá? Mas vamos lá. Bom, existe também as estratégias on-target, né? Ou discovery-driven, existem as estratégias targeted, proteomics, né? E uma delas, as mais famosas, mais antigas, é o Selective Reaction Monitoring, né? Ou
MRM, que é Multiple Reaction Monitoring, né, que vocês é monitoramento de reações selecionadas, né, ou múltiplas, né, vamos dizer assim. E o que acontece, basicamente, esse tipo de aquisição ocorre num triplo quadrupolo, num equipamento que tem 3 quadrupolos, vamos dizer assim, sendo um deles uma célula de colisão, você isola um íon no primeiro quadrupolo, fragmenta no segundo, e no terceiro você seleciona apenas um fragmento para detectar. E a partir daí você faz isso para os outros fragmentos e constrói aí um cromatograma do íon extraído para cada um desses íons, tá? E qual você usa para quantificar? Basicamente você usa aquele que te dá o maior sinal-resposta, não é isso? Então, acho que foi uma pergunta que fizeram. Qual desses aqui eu vou selecionar? Basicamente, o que for tiver o maior sinal-resposta, não vou usar um somatório de todos. Basicamente, eu posso usar apenas o maior, ou que tem o maior sinal-resposta, tá? Sem interferências, tá? Bom, e esse par precursor que foi selecionado no quadro polo 1 e fragmento que foi selecionado no quadro polo 3, eu chamo isso de transição. Isso é o par, né, entre esses íons. Bom, mas outra estratégia de Target Proteomics também é o PRM, que é o monitoramento de reações paralelas, que é muito parecido com o anterior, só que o que acontece aqui, no meu TC, no meu massas em si, no meu analisador, eu não consigo filtrar um determinado íon. Na verdade, eu analiso todos eles. Então, no meu primeiro quadrupolo, eu seleciono um íon, fragmento, e adquiro todos os fragmentos em altíssima resolução. E, posteriormente, eu posso integrar o meu cromatograma a partir desses fragmentos. Deu para entender? Então, posso fazer isso a posteriori. Se eu fragmentei esse peptídeo, depois eu posso ir lá, né, no meu software, né, usando o Skyline da vida desse, e extrair a área do cromatograma dos íons que eu acho que deu maior sinal-resposta, né? E são específicos daquele meu peptídeo, tá bom? Então, são as estratégias que a gente chama de target proteomics, tá? Vamos dando continuidade. Além das estratégias untarget e target, a gente tem que imaginar que a proteômica também é quantitativa, porque além de identificar proteínas, você quer também quantificar. Existem várias estratégias de quantificação. Dando uma pincelada básica em todas elas aqui nesse painel, nessa figura, você pode ver que existem quantificações label free, né? Então, onde você tem duas condições e cada uma dessas condições são adquiridas independentemente. Então, você tem a cromatografia de cada uma, tem a análise e identificação de cada um desses picos, depois cada um desses picos pode gerar um pico cromatográfico, e a partir da intensidade ou da área desse pico, você pode quantificar relativamente aquele peptídeo nas duas condições, tá? Você também pode fazer marcações metabólicas, ou seja, se você estiver trabalhando com cultura celular, você pode suplementar essa tua cultura ou com aminoácidos marcados, isotopicamente marcados, tanto com isótopos leves pesados, né? E fazer a marcação da célula como um todo, né? Das proteínas da célula como um todo, ou meios leves, ou então você pode usar nitrogênio marcado no meio, né? Como fonte de nitrogênio, né? Também, né? E fazer essas duas culturas. Extrair as proteínas e depois você pode juntar essas proteínas e adquirir ao mesmo tempo. Porque a proteína vai se mostrar de duas formas. Uma forma leve e uma forma pesada, cada peptídeo. A forma leve foi na condição leve e a forma pesada na condição pesada, tá? Isso é o que a gente chama de marcações metabólicas. Existem também marcações químicas, que aqui no caso essa marcação química eu uso um reagente químico para derivatizar meus peptídeos, que pode ser tanto alguma marcação isotópica como isobárica, né? Então aqui vai ser falado mais para frente com vocês, mas aqui geralmente você marca os peptídeos com marcação leve e uma marcação pesada. Como você vai adquirir a massa carga desses peptídeos? O que está marcado leve, ele vai dar uma massa carga mais leve. O que está pesado vai dar uma massa carga maior, né? Comparando a intensidade desses peptídeos, você tem a intensidade, a quantidade desse peptídeo, tá bom? Existe a marcação isobárica. Na marcação isobárica,
os reagentes derivatizantes, eles têm a mesma massa-carga, tá? Então, todos os seus peptídeos vão, no final, ter a mesma massa-carga. Então, quando você adquirir o espectro de MS1, vai aparecer só um pico, porque todos os peptídeos, diferentes das condições que eles vieram, têm a mesma massa-carga. Só que quando você fragmenta esse teu peptídeo, tá? Ele vai gerar um grupo repórter. E cada um vai gerar um grupo repórter com massa-carga diferente. E a intensidade desse grupo repórter está relacionado com com a quantidade daquele peptídeo daquela amostra que você analisou, tá? Então, aqui você consegue, a partir do espectro de MS2 e da intensidade dos íons repórteres, você quantificar o peptídeo de uma determinada condição, tá bom? Isso também vocês vão ver com mais detalhes mais para frente na escola, tá? Que é só para vocês saberem que existem estratégias de quantificação. Bom, além disso, né, existem também a proteômica, que é também entender as modificações pós-traducionais. Para entender as modificações, por que é importante as modificações pós-traducionais? Porque é nelas que, basicamente, como eu disse anteriormente, elas que vão dar aquele ajuste da função das proteínas. Então, aí elas que estão relacionadas, né, com todas as funções dentro de uma célula, tanto via de sinalização, regulação de microtúbulo, degradação de proteínas, ou seja, a proteostase, o tempo de vida de uma proteína, né, dentro de uma célula, os códigos de histona, ou seja, a regulação gênica a partir da epigenética aqui na modificação da histona, né, e por aí vai, né, reconhecimento de patógenos, tudo pelo N-glicoproteínas, e aí vai. Então, é importante para a proteômica também entender as modificações pós-traducionais justamente para aumentar o repertório proteico aqui. Bom, gente, e também toda análise de dados, né? Então, tudo isso vai ter que passar por os espectros, né? Você vai ter que identificar os peptídeos, a partir dali inferir as proteínas, tá? E também, a partir dos cromatogramas, quantificar esses peptídeos e depois anotar, identificar e quantificar cada uma dessas proteínas. Isso é o resultado final da análise proteômica. Claro, se tiver modificação e localização subcelular, melhor, tá? Bom, existem também, após essa geração, gerar todos esses conhecimentos, esses dados, existe uma série, né, de softwares para fazer todas as análises funcionais, estatísticas, se aquela quantificação daquela proteína é maior do que na outra condição, e etc. Então, aqui, existem vários outros softwares. Se alguma via metabólica está enriquecida ou não. Então, se vocês abrirem essa caixa aqui de software, né, de bioinformática na área proteômica, é enorme, né? Então, tem muita ferramenta que ajuda, né, o pesquisador a interpretar os dados. Você está gerando milhares de espectros, né? Milhares de espectros. Como interpretar tudo aquilo, né? Trazer aquilo para o final, se a identificação de uma proteína e quanto aquela proteína tem com relação numa condição A e numa condição B, então precisa passar por uma série de análises, tá? Bom, e lembrando aqui, só trazendo aqui, que vocês vão ter um curso sobre o Pattern Lab, que é basicamente uma pipeline que faz grande parte disso, tá? Bom, depois que agora a gente pincelou o universo proteômico, o que é que a gente pode trazer como estado da arte? Então, trazendo algumas coisas. Preparação de amostra. Então, existem várias estratégias de preparação de amostra, né? Se você for ver aqui, eu trouxe esse paper mais para ilustrar e para deixar com vocês, para vocês estudarem, lerem, copiarem os protocolos e aplicarem os protocolos, porque aqui esse trabalho é um dos que eu vi que mais testa protocolo de preparação de amostra em proteômica. Então, ele testa, e os novos, né, o SPEED, que é um método rápido de preparação de amostra, com ácido trifluoracético, a IST, que é a preparação de amostra na ponteira, né, em extração em fase sólida, o EASY, também é dessa forma, o FASP, que é um filtro com membrana de separação por massa-carga, né, por cutoff de proteína, massa-carga não, por massa de proteína, volume de proteína. O S-Trap, que é uma suspension trapping, né, que é um método aí que você consegue trabalhar com grandes quantidades de detergente, com uma DSDS, e
trazer tudo para o mesmo suporte, né? Então, tudo isso é possível fazer. SP3 também é outra estratégia, também usa extração em fase sólida, e por aí vai. Fora que usa basicamente esses reagentes específicos, né? Por exemplo, usam ureia, sódio, diferentes detergentes, sódio deoscolato e etc. Então, você pegar esse paper, acho que vai trazer muito informação assim, e pode ser que ajude, já que cada amostra é diferente uma da outra, então esse aqui você consegue, opa, esse método aqui é mais adequado para a minha amostra. Então, eu trouxe assim, e isso é o que que deve ser feito quando a gente tem uma amostra biológica, né? Testar métodos e ver qual método que é mais adequado, porque a análise que a gente vai ter no final é totalmente dependente do método que a gente usou, tá? Então é importante ter isso em mente. Provavelmente, se você usar 3 métodos diferentes, cada método vai trazer algumas proteínas que foi extraído de melhor forma nesse método, tá? A mesma coisa para a bioinformática, né? 3 algoritmos diferentes, cada um vai trazer uma lista de proteínas diferente, parecidas, mas com algumas peculiaridades, tá? Bom, além disso, por exemplo, eu trouxe essa porque é uma das últimas que eu vi de preparação de amostra e para plasma, que é usando esses polímeros magnéticos, né? Que é essa magnetic bead, são magnetic beads com poliméricas, né? E com troca catiônica, né? Então tem um grupamento amina, né? Na sua ligado a esse polímero magnético aqui, né? E ele serve para capturar, e ele foi muito usado agora, né? Foi um paper recente, vocês deram uma olhada, tá no bioarchives, que é essa resin SAX, né? De Strong Anion Exchange. Bom, essa resina ela traz uma das maiores, ao meu ver, revoluções na área de preparação de amostras para plasma, né? Que ele consegue, além de se livrar das proteínas mais abundantes, né? Vocês podem ver aqui, ele consegue também enriquecer microvesícula no plasma, né? Então ele aumenta muito o número de identificações e tenta trazer o conhecimento, né? Tanto das proteínas menos abundantes como as proteínas contidas em vesículas extracelulares, né? Então, tudo isso pode fazer nessas beads, né, nessas beads magnéticas, né? E só mostrando o resultado desse trabalho, né? Que no caso do plasma, eles conseguiram mais de 5.000 proteínas, né, em 60 minutos de gradiente. Isso é absurdo, né? Se eu mostrar para vocês que fazia-se, né? Até a gente fez lá no nosso grupo, uma depleção das 14 proteínas mais abundantes, né? Depois depletar as 50 mais abundantes. E a gente ainda fazer uma gradiente enorme, que o cara em 60 minutos identificou, com essa preparação de amostra, 5.000 proteínas, né? Mas, claro, usando esse último, vamos dizer que foi o espectro de massa que está revolucionando também o mercado, que é o Orbitrap Astral, né? Que é um método, um analisador diferenciado, não, que dizem as más línguas, tá? Não sei se o Felipe Lugão tá por aí, dizem as más línguas que é um TOF, tá? Mas fica aqui o conhecimento para vocês. Isso é estado da arte, tanto na preparação de amostras, como estado da arte no equipamento em si, né? O número de identificações num gradiente tão curto em plasma, tá? E isso é que realmente pode trazer alguma diferença se a gente pensar em análise de plasma na, na, na medicina de precisão. Se a gente quer encontrar biomarcadores, se a gente quer encontrar fatores responsáveis por alguma doença, acompanhamento dessa doença e etc., a gente tem que ir dessa forma, nessa profundidade, tá? Bom, trazendo um pouco, se a gente voltar 10 anos atrás, eu não vou voltar 100 anos atrás, não, como o Gilberto fez, 200 anos atrás. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, a gente estava celebrando esse artigo na MCP, Molecular and Cellular Proteomics, que foi o primeiro relato de um proteoma inteiro, né, de Saccharomyces cerevisiae, que foi analisado em 1 hora. Se eu não me engano, foi 1 hora e 20, tá?
Então, ele aqui identificou, né, o Joshua Kuhn identificou o proteoma cerca de 4.000 proteínas, tá? Em 1 hora e 20 de corrida, tá? Dá numa taxa de 60 proteínas por minuto, né? E conseguiu quase completamente o proteoma do Saccharomyces cerevisiae, tá? Bom, isso a gente foi muito celebrado. Isso tem 10 anos exatamente, foi 2013, tá? Celebramos bastante. 2014, na verdade. Mas a submissão foi 2013. Então foi muito celebrado esse trabalho, né? Mas hoje em dia, isso aí foi 10 anos atrás, né? Além disso, esse outro trabalho de 2017, né, do Jesper Olsen, né, do grupo lá da Dinamarca, ele acoplando o fracionamento, né, em pH básico, tá, com pré-fracionando no pH básico, HeLa, né, célula de cultura humana, ele conseguiu identificar, gerando aqui 46 frações, tá, então, por fracionamento em pH básico, depois adquirindo no espectro de massa como fracionamento em pH ácido, uma fase reversa em pH ácido, ele identificou 12 mil genes, 12 mil proteínas, tá? Ou seja, está no nível já próximo ali do RNA-seq, vamos dizer assim. Então, mas claro, ele obteve aqui 46 frações, tá? Cada fração dessa foi analisada por 30 minutos. Ou seja, é um tempo enorme para a gente ter essa cobertura do proteoma, certo? Bom, e além disso, identificando várias modificações pós-traducionais. Mas, o intuito da aula é trazer o estado da arte, esse ano, alguns meses atrás, no novo equipamento, claro, identifica 8.000 proteínas, de HeLa também, em apenas 8 minutos de aquisição, de análise. Se a gente pegar aqui ao longo do tempo, né, 15.000 proteínas em cerca de 4,5 horas, ou 270 minutos. Então, assim, a evolução é tremenda. Então, existem hoje espectrômetros de massa, aqui no caso foi o Astral, um equipamento da Terra, mas existe também o timsTOF Ultra, que foi também o último lançado da Bruker, né? Assim como tem o equipamento da Waters também, o novo da Waters, que também está identificando, ou seja, quantidades enormes de proteína em pouco tempo. Ou seja, a gente está cada vez mais entrando numa era onde a gente consegue aplicar esse tipo de análise como na ponta, no edge, né, na medicina em si, para aumentar o conhecimento realmente da biologia, né? E trazendo isso no caso do single cell. Se a gente pensar, se a gente consegue analisar essa quantidade de proteína, a gente também consegue identificar proteínas em baixas concentrações, né? Aqui no caso, só trazendo o gráfico aqui no caso aqui da HeLa, tem cerca aqui de 200 picogramas de proteína, né, de quantidade de proteína, né, numa HeLa, né? E hoje em dia já é possível identificar proteínas de células únicas, né? Então, eu vou passar rápido. Existem estratégias diferentes que lidam com a preparação da amostra numa célula. Se a gente pensar, pode ser por microdissecção a laser aqui, né, como está exemplificado aqui. Passou aqui? Tá. Microdissecção a laser, você pode separar conjuntos de células únicos, né? Isso é muito interessante, principalmente se a gente pensar no tumor. Se um tumor é um conglomerado aqui de células diferentes, você consegue agora diferenciar, tendo o proteoma de cada uma dessas células, você consegue quantificar aí, o que é que tem de diferente em cada uma dessas células, né? Sabendo o que é célula tumoral, o que é célula de microambiente, o que é célula saudável, e etc., né? Então, você consegue agora, com essas técnicas single cell, né? E, além disso, nessas técnicas single cell, a parte de preparação de amostra também tem que ser muito bem craneado, porque se a gente pensar em analisar uma célula única e pensar na preparação de amostras, a gente pensa que se a gente começar com uma célula única, no final, não encontra nada, porque ela se grudou no teu plástico e vai embora. Então, existem métodos, hoje em dia, de que são com automação, né, vamos dizer assim, e preparando amostras em pequenas gotículas, como aqui no caso
do Nano Protein Sample Preparation Workflow aqui, esse NPOP, onde você trabalha aqui, ó, com pequenos microlitros de amostra e assim consegue tentar chegar na digestão e tratamento de amostras de células únicas, tá? Além disso, existem também estratégias para você identificar essas proteínas, porque tem quantidades pequeniníssimas, né? E uma das estratégias é esse SCOPE, né, que é Single Cell Proteomics by MS, né, onde você usa a marcação, uma marcação quantitativa daquelas isotópico isobárica, né, usa muito o TMT como marcação isobárica, onde você coloca tanto a célula única, mas também um conjunto de células de referências e os carreadores, né, são um número de células razoáveis que você consegue detectar. E a partir daí você usa esses códigos de barras para quantificar, identificar proteínas em células únicas, tá? Bom, gente, além de tudo, eu estou já estourando meu tempo, mas também, como não podia faltar falar sobre top-down proteomics, você também quer também analisar proteínas íntegras, né? Então, por exemplo, aqui é um caso de uma proteína íntegra, que é a eritropoetina recombinante, e aqui, por exemplo, se você pegar o espectro desse convoluído dessa proteína, olha o número de formas que ela se apresenta. Isso basicamente se dá de uma de uma proteína única, ela se apresenta dessas diferentes formas muito porque ela é muito glicosilada, né? Tem vários sítios de glicosilação, tá? E essas glicosilações podem ser modificadas e assim você acaba para uma proteína só gerando um número muito grande de íons aqui, de picos, né? Que são detectados com diferentes massa-cargas, tá? E no final vocês vão ter uma aula do Melanie, que ele vai falar da técnica top-down, mas só mostrando aqui esse trabalho dele, né? Eu acho que realmente é o estado da arte da proteômica top-down, onde ele fez análise das proteoformas de sangue, tá? Eu vou deixar ali para falar isso, não vou falar. Bom, e para finalizar, falar do proteoma humano, né? Então tem o que eu acho que é o grande estado da arte, né, da aplicação da proteômica, né? Então, se a gente pensar nos drafts que foram lançados, né, atualmente a gente chegou a 90%, né, nesse trabalho aqui, foi na Nature Communications e foi na Journal Proteome Research. Então, a gente está com 90% do proteoma humano coberto. Isso quer dizer o quê? Além disso, isso aqui é com alta qualidade, tá? Então, ele passa todos os critérios de qualidade. Diferentemente desses aqui, tá? Que foram dois, foram por proteômica, um foi por anticorpos, tá? Bom, mas o que eu quero falar aqui, isso aqui é só o status, então hoje em dia já tem 93%, mas isso aqui eu vou passar. Bom, e onde eu quero chegar com isso é basicamente aqui, que o proteoma humano, né, a gente está com 90% dele completo. E eu me lembro aqui, se a gente pegar com uma perspectiva histórica, o genoma humano foi altamente celebrado quando se atingiu 90% do genoma humano completo, né? Então, o presidente Clinton recebeu a iniciativa privada, a iniciativa pública na Casa Branca, cumprimentou, né? E deu os parabéns pela iniciativa. Bom, e aqui a gente está com 90 na proteoma humano e os proteômicos estão esperando todo o reconhecimento que ainda não chegou, mas o ideal é realmente a gente tentar, né, entender como essas proteínas, além de identificá-las, né, 90% estão identificadas. Hoje o grande challenge é saber a função dessas proteínas, né, como elas atuam realmente na célula. Bom, gente, eu me estendi um pouquinho mais, mas era pouco isso que eu queria falar para vocês. É claro que estado da arte a gente pode ser um pouco mais amplo, tem várias outras áreas, mas eu queria agradecer a atenção de todos, tá? Se tiver possibilidade aqui de responder perguntas, ainda tiver tempo, eu respondo, se não, eu vou respondendo aqui pelo chat. Hoje em dia, eu me fico aqui nesse prédio de medicina de precisão, tá? Trabalhando com proteômica e no laboratório de proteômica aqui no Ladetec, do Instituto de Química. Então, obrigado pela atenção e abro aí a minha fala para os membros organizadores. Não sei se é o Giuseppe ainda que está aí. Obrigado. Obrigado. Tem pergunta aqui do auditor?
O Fábio deu essa visão bem geral sobre preparação de amostra, análise, proteômica quantitativa. Alguém de você tem uma pergunta para o Fábio? Não? Deixa eu ver no chat. Ok. Vamos pegar uma ou duas perguntas, Fábio, no chat aqui. Tá bom, beleza. Então, primeiramente, tem 119 participantes, essa é uma coisa incrível. Até no chat é muito ativo, as pessoas estão se comunicando, trocando ideia. Uma pergunta, Fábio, é sobre a diferença entre DDA e DIA. Poderia repetir um pouco essa diferença? Posso sim, claro. Quem foi que perguntou foi. Deixa eu ver aqui se eu acho. Também depois sobre o PRM e SRM. Tá, foi a Luana, né? Bom, Luana, Pode, vou... pode compartilhar projetar? a tela do Quer- Fábio. Ih, deixa eu projetar de novo então, peraí. Deixa eu voltar um pouquinho então. Bom, Luana, basicamente no DDA, a aquisição dos teus dados, elas são dependentes a um conjunto de informações que você pré-ajusta o equipamento, tá? Então você vai dizer, ele vai adquirir o full scan, vamos dizer, o MS1, né? O espectro MS1 dos peptídeos, daqueles íons que estão saindo, estão sendo ionizados, estão sendo adquiridos ali na hora, né? Então é o que a gente chama de full scan ou survey scan, que são cada um desse aqui é um peptídeo, vamos dizer aqui, que foi ionizado, né? E cada um deles você seleciona baseado em uma série de informações que você pré-ajusta no equipamento. Ou seja, você vai dizer, eu vou selecionar para fragmentação somente aqueles íons que têm uma intensidade acima de um determinado nível, tá? Vou só selecionar aqueles íons que têm carga mais 2, mais 3, mais 4. Você vai selecionar aqueles íons que são que foram identificados e que não foram fragmentados anteriormente. Então, tem uma série de informações que você coloca para selecionar um íon desse e fragmentar. Ou seja, você seleciona, por exemplo, esse vermelhinho aqui, isolou ele e fragmentou e vai gerar o espectro vermelhinho. Esse roxo, você selecionou esse íon aqui, isolou ele, fragmentou e gerou esse espectro aqui, roxinho. E a partir daqui, esse espectro roxinho quer dizer o quê? É o espectro de fragmentação desse teu íon roxinho aqui, que foi fragmentado, que basicamente é o íon de um peptídeo, tá bom? Então, assim é o que é a aquisição do tipo Data Dependent Acquisition, tá? Aquisição dependente de dados. No caso do DIA, não. Ele claro, vocês têm que fazer uma série de setar algumas informações, mas ele não vai selecionar por intensidade. Ele vai tentar varrer todo o teu survey scan aqui, todo o teu espectro, todo o teu range de massa, ele vai fragmentar. Diferentemente nesse caso aqui, não sei se está vendo minha seta, deixa eu colocar aqui um. Diferentemente desse aqui, eu só estou selecionando aqui esses 5 íons aqui. Nesse caso, não, eu estou selecionando toda a minha janela de massa carga e fragmentando todos eles, tá? Todos os íons nessa azulzinha, todos esses vermelhinhos, todos esses que estão aqui na faixa verde, todos esses que estão nessa faixa amarelinha marrom e todos esses na faixa roxa, né? E fragmento todos eles e assim eu tenho o espectro de todos esses íons, de fragmentação de todos os íons que saíram nessa janela. Tá? Então, essa é a diferença. O que é isso é importante? Que você acaba pegando íons que aqui no DDA, provavelmente ele poderia não ter sido selecionado para fragmentação. E aqui você está selecionando. Tá? Outra coisa, como você vai pegar ele várias vezes, né? Você acaba tendo uma sensibilidade para dar uma informação quantitativa mais precisa de cada um dos teus peptídeos. Tá? Que você vai pegar eles várias vezes
E no caso aqui você seleciona você só vai pegar o teu precursor, você só vai adquirir ele depois quando for um próximo full scan, tá? Então são algumas diferenças aqui do DIA para o DDA, tá? Claro que o DIA também pode ser de outra forma, que eu estou selecionando por janelas síncronas, pode ser de forma assíncrona, tá? Pode ser all ion fragmentation, fragmentar tudo ao mesmo tempo. Então tem uma série de estratégias até dentro do próprio DIA. Eu não sei se eu fui claro e se respondi a pergunta da Luana, tá? Sim, sim, perfeito, muito obrigada. Obrigado, Tá? Fábio. E no caso do SRM e PRM, os dois são análises target, né? São alvo direcionadas. Uma usa basicamente o triplo quadrupolo, e quando eu seleciono o meu precursor, fragmento, e seleciono um fragmento para atingir o detector, no caso do SRM, né? Isso eu posso fazer para vários outros fragmentos, né? No caso do PRM, não. Eu seleciono um precursor, fragmento, e o que eu vou adquirir são todos os fragmentos daquele precursor, tá? Em alta resolução. E depois eu posso selecionar quais íons fragmentos eu quero para gerar meu cromatograma de íons extraídos. Foi um pouco rápido, mas espero ter resolvido. Obrigado, Fábio. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, José. Só para... é importante dizer que amanhã vamos ter uma aula da professora Grazi sobre PRM, Isso, FRM, mais perfeito, específico. Então, vai ter essa aula. Vamos deixar. Tem um comentário do professor Carlos André, de Brasília, parabenizando você e todos os palestrantes anteriores. Então, obrigado, Carlos, também para assistir a essas palestras. Tem outras perguntas online, mas a gente vai responder, não é? Aí a gente pode dar andamento ao programa. Fábio, de novo, obrigado. Obrigado, foi um prazer, gente. Foi um prazer.